tenho condomalácia patelar, eu vou ter dor, põe o exame em cima da mesa, doutor, eu tenho isso, o que eu faço? A gente gradua a condomalácia patelar de acordo com a lesão mais profunda que a gente encontra numa ressonância, por exemplo. O paciente que é candidato a esse tipo de prótese, né? O exercício é o principal tratamento que vai impedir a evolução, melhor do que qualquer remédio para a doença de cartilagem, é a atividade física, tá? Sem dúvida alguma, que requer um exercício para tratamento. E hoje temos de convidado o Guilherme Baruch, ortopedista especialista em cirurgia de joelho. A gente vai falar sobre joelhos, tratamentos conservadores, as cirurgias. Então a gente vai destrinchar sobre esse tema muito prevalente na população. Quem sofre de dor no joelho, fique nesse podcast que você pode ter certeza que a gente vai falar de uma forma bem aprofundada sobre as dores de joelho. Salve, salve! Seja muito bem-vindo para mais um podcast Viva Sem Dor. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite aí, Diego, a equipe, né? Espero poder contribuir aí ao podcast Viva Sem Dor, né? E trazer mais informações aí importantes, conteúdo para a população que nos está assistindo. Show de bola. Vamos começar com o conteúdo mais prevalente da dor no joelho. A tal da condromalácia patelar, né? Muitos diagnósticos de condromalácia patelar. A gente fala sobre a dor patelofemoral. Isso mesmo. Sobre esse tema, que é uma dor mais perio-retropatelar, que é a mais prevalente que a gente encontra nas pessoas. Quais são os tratamentos para a condromalácia patelar e o que seria a condromalácia patelar? E ela tem uma coisa a ver com a dor patelofemoral? Explique isso pra gente, por gentileza. Tá certo. Como você já introduziu, né? Esse é um tema fundamental, porque assim é o nosso cotidiano, da maioria dos pacientes ainda que a gente atende, vem através desse diagnóstico, né, de condromalácia patelar. Então, o que significa primeiro condromalácia patelar? Quer dizer, o amolecimento, né, da cartilagem, né, o termo ao pé da letra. Então, assim, é um problema na cartilagem atrás da patela, tá? E uma pergunta que todo mundo fala, eu tenho condromalácia patelar, eu vou ter dor? Não, a resposta é não. Isso aí que o pessoal tem que ficar bem atento nisso aí. O diagnóstico, o exame de imagem que a gente faz é um complemento à avaliação clínica. Então, assim, é muito importante a gente diferenciar uma imagem e o que o paciente está sentindo, tá? Porque, assim, se você pegar a população em geral e fizer uma ressonância em todo mundo, mesmo quem não tem dor, às vezes você vai ter uma condromalácia patelar. Não necessariamente o paciente vai ter algum sintoma, tá? Então, isso é muito importante diferenciar, tá bom? Então, e o que vem a ser a síndrome femoro-patelar ou patelofemoral, síndrome da dor patelar? E seria um quadro que une algumas estruturas na região, conhecida como mecanismo extensor do joelho, não somente a patela, tá? Inclui o fêmur, os tendões patelar, quadricipital, a própria patela, tá? E alguns músculos ao redor da articulação, e o paciente apresenta dores em alguns locais específicos, tá? O paciente pode ter associado a condromalácia patelar, ou às vezes o paciente tem uma ressonância sem nenhuma lesão propriamente dita e tem a síndrome femoropatelar, tá? Esse é um tratamento, e não existe uma causa muito bem definida, tá? Ela é uma causa multifatorial, tá? Tem fatores já genéticos que influenciam, fatores ambientais, o que seria isso? Hábitos de vida do paciente, né? E também, assim, algumas modalidades esportivas ou laborais, alguns serviços que exigem mais ali, que até das hipóteses desse tipo de dor seria o movimento repetitivo, né? O tipo de trauma, microtraumas de repetição e assim por diante. O tratamento desse tipo de lesão, 99% das vezes, é um tratamento clínico, tá? Mudanças de hábitos, atividade física, reequilíbrio muscular, os alongamentos, né? O encurtamento posterior ali é um dos principais fatores que geram dor ali, pressão patelar aumentada. Então, assim, mudanças de hábitos aí que a pessoa tem que ter em mente. Não é querer sair de um consultório com remédio ou com um tratamento específico.
E depende muito também o que vai nos orientar, o tipo, a modalidade de tratamento, sem dúvida alguma, vai ser o grau de dor e limitação do paciente, né? Então isso aí é variável. Às vezes o paciente chega com um pouco mais com aquele quadro inflamatório mais agudo, que às vezes requer uma reabilitação, uma fisioterapia, uso de anti-inflamatório, e assim, gelo, né, que eu recomendo, a crioterapia, ou aquele paciente que tem uma dor mais esporádica, com alguns movimentos do cotidiano, que às vezes alguns hábitos, como dirigir, altura de banco, né, hábitos no trabalho, ficar muito tempo sentado. Então, assim, algumas mudanças no cotidiano que vale a pena repensar e reprogramar. Então, assim, é interessante que durante a consulta a gente tem que abordar tudo isso. Então, Sim. não é, às vezes o cara chega pra gente assim, põe o exame em cima da mesa, doutor, eu tenho isso, o que eu faço? Então, assim, quando eu começo a perguntar umas coisas, e o próprio paciente não dá tanta importância. Mas depois a gente começa a ver o histórico dele e começa a perceber que tem algumas coisas no cotidiano dele que influenciam nessa dor. Então, o tipo de calçado, por exemplo, é fundamental para isso e assim por diante. É muito comum, né, a dor patelofemoral, a pessoa perceber os sintomas exacerbar quando sobe escada, né, quando vai correr às vezes, no agachamento. Então são exercícios, movimentos que sensibilizam quem tem essa condição, né? Então é muito importante ter um acompanhamento com um profissional de educação física que sabe fazer um trabalho preventivo, a angulação certa de acordo com os seus encurtamentos. Uma coisa que você falou muito importante sobre o encurtamento dos discos tibiais, porque o que acontece? Aqui atrás, que é o músculo posterior de coxa, né? Ele, quando está encurtado, a gente tem que fazer muito mais força para esticar o joelho, porque essa tensão passiva desse músculo aqui está impedindo essa movimentação de esticar o joelho, ou seja, aumenta mais essa pressão mecânica patelofemoral. Então, é uma coisa muito importante isso que você colocou, achei bacana. E neste caso, quando a condromalácia patelar, a dor patelofemoral, tem casos que evoluem, né, para um edema, um inchaço, e quando evolui, você analisa que há uma osteoartrose já nesse compartimento, porque quando a gente fala de condromalácia patelar, a gente fala daqui, tá, gente? Nessa estrutura aqui cartilaginosa, né, que ela vai sendo desgastada, tem condromalácia igual 1, 2, 3, 4, e até gerar um desgaste total, né? Exato. A cartilagem aneural e avascular não tem terminação nervosa livre. Isso é importantíssimo saber, né? Mas quanto menos você tem cartilagem, maior a probabilidade dessa área de contato aqui disparar um mecanismo de dor. Inflamatório, exatamente. E aqui dois pontos eu acho que interessante a gente abordar. Primeiro, a questão da região, né? Nós como cirurgião de joelho, a gente gosta de dividir o joelho em 3 compartimentos, né? Propriamente, que é o compartimento fêmoro-patelar, que é o encaixe da tróquea e a patela, o fêmoro-tibial medial e o fêmoro-tibial lateral, lado externo e lado interno do joelho. Então, assim, são 3 compartimentos distintos e o desgaste, no caso a artrose, a osteoartrite, em cada uma requer um cuidado específico. Exato. Tá? Perfeito. Então, isso é muito importante, né? A questão do grau da condromalácia, como ela existe o início ali do problema, é um amolecimento da cartilagem, tá? Ela pode sim evoluir a longo prazo para uma artrose, osteoartrose patelofemoral, tá? Até por isso, até pelas características que você citou do tecido cartilaginoso, aneural, avascular, isso aí quer dizer que não chega um suprimento sanguíneo suficiente para cicatrizar esse tecido. Então, o melhor tratamento para esse tipo de problema ainda é a prevenção. Tá? Então, assim, você começou a sentir pequenos desconfortos, crepitações, que são aqueles barulhinhos, sensação de areia, travamentos. É importante buscar um profissional para avaliar e quanto antes você descobrir o que está acontecendo, mais fácil de tratar, tá certo? E pode sim evoluir, porque daí que acontece? Vai causando algumas fissuras na cartilagem e isso aí, com o tempo, essas fissuras se tornam erosões, essas erosões vão aumentando de diâmetro,
até que se torna propriamente uma artrose da patela ou da patelofemoral na tróclea e na patela, tá? Então, assim, e o que eu costumo ver muito, tá? Tanto em questão evolutiva, tá, da doença, como também no consultório, o desespero com a questão do grau, tá? Eu sempre chego paciente desesperado, eu vi ali grau 4, eu falo assim, se acalma, não é o pior dos problemas, né? Sim. A gente tem que saber a causa e tratar a causa antes de tratar a consequência. Senão você vai ficar enxugando gelo e nunca vai resolver o problema. E outra coisa, a patela ela é dividida também, a própria patela, em compartimentos, faceta, o ápice, ali a crista da patela. E essa a graduação que existe, primeiro que ela é subjetiva, tá? Então, assim, depende muito de profissional. Se você fizer ou no mesma época um exame numa clínica ou numa outra, pode dar laudos diferentes, tá? Não existe ainda, lógico que tem um padrão, mas depende muito do olhar da pessoa que está avaliando isso. Sim. E o mais importante, a gente gradua a condomácia patelar de acordo com a lesão mais profunda que a gente encontra numa ressonância, por exemplo. Sim. Então, assim, só que aquela lesão, na maioria das vezes, ela não engloba a patela inteira. Então, às vezes, é uma fissura de 2, 3 milímetros que vai até o osso, que se estende até o osso, ela já caracteriza uma condomalácia grau 4. Só que a maior parte da patela ainda está íntegra. É por isso que, em algumas situações, você vê o paciente com condomalácia grau 4 malhando, correndo, sem queixas nenhuma de dor, limitação, e outros pacientes com, às vezes, uma condomalácia grau 1 e não consegue nem andar, nem pisar direito. Então, assim, por isso que é importante a avaliação clínica. Isso aí é fundamental, imprescindível nesse tipo de lesão. Para você diferenciar, que não justifica tudo isso, o nível de dor. É incompatível os sintomas com a lesão. Então, você tem que buscar outros diagnósticos diferenciais nesse paciente e, às vezes, como a ressonância ainda é um exame padrão ouro para isso aí, e a gente já checa músculo, tendão, ligamentos, menisco nesse tipo de exame. Então, assim, a gente tem que buscar outras fontes, doenças reumatológicas, fibromialgia, né, a dor miofacial. Então, assim, tem alguns diagnósticos diferenciais que tem que ser considerado nesse perfil de paciente, nesse tipo de paciente que tem uma dor desproporcional. Perfeito, perfeito. A condromalácia patelar, para assim, pensando em exercício físico, porque eu vejo muito caso de pessoas que praticam musculação e começam a ter a dor. Pratica algum esporte e começa a ter dor. E antes, é importante salientar que a dor não é um marcador preciso do estado do tecido onde dói. O que isso quer dizer? Não é porque a pessoa tem condromalácia que necessariamente a dor, ela vai ter dor, né? Então, a estrutura, a ressonância magnética, como você falou, ela é complementar. E a pessoa saber quando ela está com a dor perio-reto-patelar, que é a dor que mais anterior no joelho, que é a mais prevalente, que é o que a gente está falando aqui, é importante a pessoa saber qual é a amplitude que ela vai fazer o exercício, a carga, o volume. Volume seria repetições, séries, para que isso não faça manutenção da dor e se cronifica essa dor, intensifica essa dor, incapacita e tem sofrimento. Então, para isso, é muito importante a pessoa procurar profissionais qualificados para fazer um exercício físico, para cuidar da sua saúde, atingir os objetivos estéticos ou performance esportiva, mas sempre tendo um olhar com cuidado para saber a dose, a seleção de exercício, a carga, o volume, para fazer um treinamento sem dor, né? Exatamente. E esses fatores biopsicossociais que você tinha mencionado, por exemplo, fatores que envolvem o estilo de vida da pessoa, eles são moderadores que podem influenciar nessa intensidade da dor, na intensidade do sofrimento e na intensidade da incapacidade funcional. Como, por exemplo, o sono, né? A pessoa que está com sono um pouco mais regulado, ela é muito estressada, tem medo, não trabalha, ela tem muito medo, ou trabalha muito parado em pé,
cirurgião, por exemplo, tem uns cirurgiões sim. aí que eu atendo Oi. que tem um histórico aí importante que a gente faz uma hipoalgesia induzida por exercício físico, porque fica muito tempo numa posição, às vezes tem uma tendinopatia ali no ombro, ou às vezes até Coluna, né? coluna lombar, sente, às vezes o joelho também, porque fica muito tempo parado naquela mesma posição, ou em pé, ou E sentado até ali. uso, igual eu comentei antes, de uso de sapato, por exemplo, hoje em dia tá tão em alta a cirurgião usar Crocs, né? Que é um Aham. sapato, cara, não dá, né? Eu vou falar pra você, eu uso um tipo específico, assim, né? Mas é uma coisa que a gente vê, cara, que não é nada funcional, né? Nem pra parte ortopédica, ele não é um Sim. sapato. E às vezes a pessoa tá lá, vai ficar 12 horas no hospital com aquele sapato, andando em pé. Cara, vai prejudicar a longo prazo, sem Sim, dúvida, né? sim, Então isso aí a pessoa tem que ter. É que a gente não pensa no depois, né? A sim. gente espera acontecer o problema para correr atrás. Então, graças a Deus, e nosso objetivo aqui é tentar desmistificar isso aí, tentar prevenir uma Uhum. lesão a longo prazo, né? Você envelhecer qualidade de vida e tudo É mais. esse é o objetivo, principalmente quando a gente fala de educação da dor. Esses aspectos biopsicossociais, porque se a pessoa tem, por exemplo, medo, evitação, cinesiofobia, Uhum, medo do movimento, ela é catastrófica, ela tem expectativa negativa, tudo isso pode amplificar a dor, isso pode influenciar na modulação da dor da pessoa. Então não se exatamente. limita em fazer o exercício físico do jeito certo, não se limita a sair do sedentarismo, não se limita você ter um bom sono, gerenciar o estresse. Esses fatores, eles têm um grande impacto na intensidade, no sofrimento, na incapacidade da dor. Deixa eu fazer uma pergunta Uhum, que eu acho muito interessante. A, a condromalácia patelar, por exemplo, um compartimento do joelho, como você mencionou. Menisco medial, lateral é outro uhum, compartimento. Tem casos que a pessoa precisa de prótese de joelho devido ao desgaste pleno aqui na região sim. patelofemoral, mas nem tem tanto aqui nesses dois compartimentos? Exatamente, tá? Existe sim esse, porque quando a gente pensa na prótese, existe a prótese total do joelho, onde Uhum, você vai trocar os três compartimentos, no caso, uhum, e existe as próteses unicompartimentais, né? Que seria ou o lado de interno, ou o lado externo, ou mesmo apenas aqui na patela e na tróclea, tá? uhum. Entretanto, isso é que aí que tá, mora o problema, né? A maioria das vezes aí não é todo paciente que é candidato a esse tipo de prótese, né, unicompartimental, porque a maioria das vezes a causa da dor está em outro tipo de estrutura ou está Sim, na parte psíquica, sim. tá, que você vai resolver um problema, parte do problema, e só que o paciente vai continuar com a dor, entendeu? Então você tem que ter critérios clínicos, não só a imagem, né? Então, que aquela dor está vindo dessa região para você indicar uma cirurgia muito específica, Sim. Então, o público é bem difícil. É difícil, né, a pessoa ter uma coisa só de uma Uhum, forma bem elevada, por exemplo, como eu citei, uma condromalácia no osteoartrose nessa região, nesse compartimento, e não ter outras estruturas também sim, concomitante sendo influenciadoras, né? Geralmente sim. tem um contexto ali, E né? assim, é difícil, principalmente a patelofemoral, quando ela evolui um grau mais avançado, para que indicaria uma prótese, tanto é que é um tipo de prótese que é muito difícil da gente fazer, Uhum. porque não só aqui, mas de maneira global, não é uma Global. prótese comum. Ainda mais com a evolução dos tratamentos para as lesões cartilagem de maneira não cirúrgica, então Uhum. cada vez menos você tem deixado de usar esse Uhum. tipo de prótese, tá? Uhum. E até porque quando atinge um estágio que necessita dessa prótese, a maioria das vezes o compartimento femorotibial, um dos Uhum. dois ou os dois juntos, já está acometido também. Então, em algumas situações, dependendo do grau de atividade do paciente, já é preferível fazer uma prótese total, Total do que é mais joelho. seguro, tá? Interessante. Só voltando a um assunto que eu acho interessante, você falou do exercício para esse tipo de dor patelofemoral. É uma coisa que eu recomendo. Você falou que eu estou falando para um especialista, né? Mas, cara, é interessante. E quem me conhece, quem já passou por avaliação comigo, sabe que eu indico muito a importância dos ângulos de proteção, principalmente os Isso. agachamentos nesse Sim. tipo de dor, o volume, intensidade de treino, Uhum. né? Que
tem que ter um acompanhamento bem de perto nesses casos. E uma coisa, até voltando, sexta-feira atendi uma paciente agora que foi interessante. Ela veio com um diagnóstico, tá, de síndrome patelofemoral, condylomalacia patelar, e ela foi em outro colega que o cara condenou ela. Tipo assim, você não pode correr, você não pode fazer musculação, você não pode fazer nada. Dela veio desesperada lá atrás. Não, doutor, como assim, não sei o quê. Então, assim, o que eu oriento meus pacientes em relação à dor, tá? Principalmente nesse tipo de problema. Tem que fazer o exercício, é o principal tratamento que vai impedir a evolução, melhor do que qualquer remédio para a doença de cartilagem, é a atividade física, tá? Sem dúvida alguma, melhor de todos. E lógico que feito com cuidado. E esse paciente, quando começa a sentir dor, igual você comentou, um paciente que se malhou, de repente começou a ter dor. A gente tem que avaliar alguns pontos, né? Desvio de eixo, que às vezes aquele paciente, tanto estático como dinâmico, por exemplo, um valgo dinâmico, é importante. Às vezes, mulher, você está vendo, está subindo carga, evoluindo muito na carga, você vai ver lá, começou a fazer um valgo durante um agachamento, tá? E isso aí gera dor patelofemoral também. Tá? Ou aquele paciente que está subindo carga progressiva muito acelerado, não está esperando o organismo se adaptar para poder progredir, né? Tipo de calçado na própria musculação, a gente acha que pode ser um calçado geral. Não, cara, você vai malhar a perna, tem que ser um calçado mais firme, mais rígido, mais baixo, tá? Porque não pode deixar dar instabilidade ali no tornozelo e tudo mais. Então, isso tudo eu passo no consultório para o paciente, né? E quando você está numa crise de dor, vamos supor assim, que o joelho deu uma inchada, mas, eu devo parar? Não, tá? O que é a minha recomendação? Tá? Às vezes entra com medicação, se for o caso, mas a maioria das vezes a gente tenta adaptar o treino, tá? E reduzir carga, né? Modificar, fazer uma cadeia aberta, tá? Fazer um exercício às vezes com uma caneleira, tá? Às vezes deixa a máquina de lado ali uma semaninha até esse período esfriar novamente, depois você retoma os exercícios evoluindo gradualmente. Então é importante isso. Então assim, não é sempre, pelo contrário, assim, são pouquíssimas lesões no joelho que você determina que o paciente nunca mais vai poder fazer uma atividade física. São lesões raras, a maioria é acidentes automobilísticos, assim, com fraturas graves, que vai impedir, de alguma maneira, esse paciente até de deambular, né, de andar. Mas, de regra geral, essas doenças que aparecem com o tempo, uma dor assim, generalizada, ou localizada mesmo, patelofemoral, ou um menisco que a gente vai falar à frente, tá? São doenças que requer um exercício para tratamento, não é uma opção. E você fala assim, eu não quero fazer exercício, não dá. Não tem como você tratar dor no joelho sem atividade física, né? Então, isso aí é uma coisa que eu tento colocar, né? Porque nem todo mundo aceita essa orientação, né? Ou sai de lá, sai bravo, igual a gente comenta da questão do controle de peso, né? Então, a gente vê, para você saber, os trabalhos atuais demonstram já que perder 5 a 10% do peso corporal já influencia na dor da articulação do joelho, tá? Então, assim, um quilo que a gente perde de massa corporal, de peso total, tá? Equivale a tirar quase 4 quilos de pressão no joelho durante uma caminhada, por exemplo. Então, assim, 1 quilo que você perder já influencia no joelho. Então, é muito importante a gente associar. E para perder peso não dá para perder... Aliás, até dá hoje, mas não é o foco, né? Eu acho que, assim, perder com saúde tem que fazer o exercício associado, não tem como. Perfeito. Você falou duas coisas muito importantes que eu vejo que você está bem atualizado, que a gente já teve muito preocupação assim com a parte da área da saúde, principalmente com alguns ortopedistas, de estar desatualizado nesse sentido de tipo dar um medo numa pessoa, né? E esse medo ele pode influenciar no comportamento. E esse comportamento ele fica mal adaptativo, se protege, não faz exercício porque tem medo, porque falou que não pode agachar, não pode fazer, fica limitando demais a pessoa. Você que está atualizado, isso é muito importante as pessoas saberem, porque às vezes chega no médico e o médico limita e não é esse o caminho. As evidências atuais mostram que tem que adaptar, tem a angulação certa, a carga certa, o volume certo, porém é preciso fazer o exercício, é preciso fazer a atividade física do jeito certo.
porque isso faz parte do tratamento e é um dos mais protetores aí, podemos dizer, para prevenir uma dor patelofemoral e a pessoa ter funcionalidade, porque isso não pode ser dessa forma, Sim. né? É impressionante isso aí. Outra coisa que você comentou bastante sobre o estado do tecido. A pessoa tem condromalácia patelar e às vezes o que acontece? Alguns médicos, como você está atualizado, você mencionou uma coisa muito importante, e é importante todos que estão nos escutando, vendo esse podcast, o estado do tecido em si não é uma coisa que você tem que se preocupar predominantemente. A preocupação é a dor. Porque às vezes você tem uma osteoartrose e está controlada. Eu dou aula para umas 6 pessoas que têm osteoartrose e vivem sem dor. Tem às vezes um escape, mas mais esporádico, porque está fazendo, tem um bons hábitos, eu controlo a carga, volume do treino, adapto a angulação e tudo mais. Mas a pessoa que fica parada e ela tem crenças disfuncionais que o movimento pode induzir a dor, o fator cinesiopatológico, né? Esquece do fator biopsicossocial, que é o que mais está em moderna neurociência da dor aí atualizado pra gente. Esse impacto é muito importante, porque se você tem crença, por exemplo, você tem condromalácia patelar e coloca aquele terrorismo, sabe, biomecânico em cima da pessoa, a pessoa, lógico, a biomecânica é importantíssimo. Por exemplo, as mulheres são 4-1 para dor patelofemoral. A 4 mulheres, um homem tem dor patelofemoral. Ou seja, a pelve é mais larga, tem mais valgo e isso aumenta mais a probabilidade hormonal também. Tudo isso aumenta mais esse ângulo, chamamos o ângulo Q, né? Que isso aumenta, é mais prevalente nas mulheres. Então, o fator biomecânico tem um papel importante, tem um peso, temos que levar em consideração, mas o aspecto biopsicossocial é muito importante. Porque a educação da dor, um dos motivos do podcast Viva Sem Dor, é justamente em te educar vocês que ter medo, ser catastrófico, se limitar demais, não ser ativo, não ter bons hábitos, isso pode piorar seu quadro de dor. Então, é muito importante a gente salientar bastante sobre isso, né? Então, vamos falar de osteoartrose de joelho? Vamos falar, por exemplo, de cirurgia ou tratamento conservador. O que você me diz sobre... Vamos puxar só um assunto que você falou dos seus alunos aí, eu acho que é interessante, já, que vai emendar com a osteoartrose, mas para você ter ideia, mais de um terço da população acima de 60 anos tem osteoartrose. Isso, tá? Perfeito. Só que a minoria vai ter sintomas em decorrência da osteoartrose. Então, se você for fazer um exame de imagem, um raio-x simples, ou às vezes uma ressonância, um paciente com mais de 60 anos, ele vai ter um problema degenerativo ali. Ele vai ter dor? Né? Natural. Assim você envelhece a pele, a vista, a audição, tá? Todos os nossos órgãos envelhecem. Só que não necessariamente vai ter dor. Vai depender muito do que você fez no decorrer da sua vida para evitar que se isso transforma em dor lá na frente, né? Hábitos saudáveis, tipo profissão, se você tem uma profissão mais intensa, tem que ter hábitos de descanso, né? Horários de descanso, né? Postural, né? O uso que a gente falou aqui, se falou muito bem do ângulo Q, é fundamental. Hoje em dia é tão simples você corrigir com uma palmilha ali para fazer por exemplo, num pé plano, tá? Ou ajudar nesse próprio ângulo Q. A própria palmilha para síndrome patelofemoral tem ganhado muitas evidências científicas, né? Para tratamento dessas palmilhas. Você consegue jogar ali o centro de gravidade para trás, né? Fora da patela, para você sentir menos dor. Então, assim, tem maneiras simples de resolver isso aí. E respondendo sua pergunta, né, cabe o tratamento conservador na osteoartrose? Sem dúvida alguma, é a primeira linha de tratamento. Tá? Eu não vou falar em 100% dos casos, porque tem situações que o paciente já chega para a gente no estágio mais avançado, né, que às vezes a única opção é cirúrgica, né? Mas até tem que ser tentado o tratamento conservador como primeiro etapa, até porque a gente conversando até aqui nos bastidores, né, e o paciente, até o termo artrose, a gente tem deixado de usar, tem usado mais esse termo osteoartrite,
Porque a doença degenerativa ela não vai acometer somente a cartilagem, tá? Então acomete o osso subcondral, tecidos perimusculares, tendões, ligamentos, né, bursas, músculo, tá? E são estruturas que durante uma cirurgia de artrose, por exemplo, você não consegue retirar, tá? Então, para quem não conhece, né, nunca viu, no estágio mais avançado da artrose, igual a gente citou no início, seria uma prótese total de joelho, onde você vai fazer um recapeamento dessa cartilagem, né? A gente retira aqui na região Coloca a a parte pra cá aqui para mostrar para a câmera. esse tecido aqui, essa divisão que vocês conseguem ver aqui, é que aqui está na mesma cor, mas normalmente a tonalidade diferente do osso, tá? É a cartilagem. A gente faz um recorte no osso aqui para retirar normalmente ali uma espessura de 6 a 1 centímetro de osso, que é o espaço para caber certinho aquela prótese, né? A prótese é um implante metálico que vai fazer a articulação. Então é trocada no fêmur, na tíbia, que é cortada nesse nível onde tira os meniscos, os ligamentos cruzados, né, dependendo da técnica, e também na patela, tá certo? Então a gente é um recapeamento, ou seja, os tendões, os ligamentos colaterais, tá? O próprio osso, os músculos, a cápsula articular do joelho, essas estruturas vão permanecer ali. Então, assim, existe um percentual que não é tão baixo, 10 a 15% da população, que opera a prótese e ainda fica com algum grau de residual de dor. Graças a Deus, na maioria das vezes, é uma dor inferior do que era antes, tá? Só que o paciente, por isso que a gente tem que também avaliar esse caso para a questão cirúrgica, né? Tem paciente que às vezes tem uma artrose, até importante no raio-x, só que a pessoa tem uma mobilidade boa, não tem nenhuma deformidade angular significativa, tá? A dor, nível de dor é esporádica, eventual. Você vai operar porque tem uma artrose avançada no raio-x? Não. Então, assim, o que manda a cirurgia é a parte clínica, né? Esse perfil de cirurgia aí, sem dúvida alguma, o que determina o resultado é a escolha do paciente. Então, assim, se você for se basear na indicação apenas pelo exame de imagem, a maioria das vezes isso aí o paciente não vai ser beneficiado com um tratamento tão agressivo, né? Fora os riscos todos de uma cirurgia de grande porte, recuperação demorada, internação mais prolongada também. Então isso aí tudo tem que ser levado em consideração. Perfeito, perfeito. E, Baruch, deixa eu te perguntar, por exemplo, a gente está falando de osteoartrose. Para quem não sabe o que é osteoartrose, é desgaste desses tecidos aqui, é o côndilo medial com platô tibial. Exato. Desgaste aqui também patelofemoral, são esses 3 compartimentos aqui. A pessoa tem o desgaste, isso faz com que a pessoa tenha essa osteoartrite. A gente fala também osteoartrite porque é uma doença inflamatória, né? Praticamente crônica, né? Por isso que tem muitas pessoas que têm momentos que incham o joelho. Exatamente. E tem que tirar esse edema, né? Tem que resolver esse inchaço, porque isso pode comprometer algumas outras estruturas, né? Aí entra a parceria, né, multidisciplinar, o fisioterapeuta, né, o osteopata, a parte do educador físico, o próprio médico ali para entrar aqui em algumas situações requer o uso de medicação e assim por diante, para você poder estabilizar esse quadro inflamatório mais breve e assim que possível já retomar as atividades físicas, né? Perfeito. Então, quanto menos ficar, até porque a gente sabe, né, de eu ser mais que ninguém, né? A gente ficar ali uma semana, 10 dias sem exercício, você para recuperar aquela massa muscular que você perdeu, ainda mais no idoso, mais de 65 anos, vai demorar 3, 4 meses. Então, assim, quanto menos tempo a gente ficar parado ali, é melhor para o paciente. Nem que a gente comece com exercícios bem suaves, né? Uma TheraBand ali, mini band, para poder não deixar atrofiar. O objetivo na fase inflamatória que eu peço ao paciente é a gente tentar não inibir a massa muscular ali, não perder, tentar manutenção desse tecido, né? E não é nem o objetivo ganhar ali, nem recuperar o que perdeu já. Então é manutenção, né? Sim, isso perfeito, perfeito. Como a gente entrou em osteoartrose, vamos aproveitar já engatar o menisco, que é uma das estruturas aí bem prevalente. Eu vejo muita gente queixando com esse diagnóstico de dor degenerativa devido ao menisco, né? Ou também traumas diretos e indiretos, né? Porque não sabe, doença degenerativa é a repetição, o tempo, o desgaste vai
desgastando essa estrutura aqui que é o menisco, né? Tem o medial e lateral, né? Mas tem casos que, por exemplo, a fissura, a alça de balde, a pessoa pode desenvolver devido a uma torção, ela tá jogando bola e freia e vira a direção, às vezes até rompe o LCA ali junto, e a pessoa acaba tendo ali uma fissura, ali alguma uma lesão no menisco. O que causa dor no menisco e o que o tratamento conservador, até que ponto seria interessante, né? Em que caso, que cenário de dor de menisco e que em caso de dor de menisco é cirúrgico. Certo. O menisco, assim como de regra geral na doença articular, primeiramente o que é o menisco, né? Para o pessoal entender, aqui igual o Diego mostrou, essas estruturas aqui em azul, que fica entre os dois ossos, é o menisco. A gente tem um lado interno e um lado externo. Então, são 2 meniscos por joelho, tá? E ele funciona, tem um papel de absorção de impacto, de amortecimento, auxilia na lubrificação da articulação, tá? E assim como a cartilagem, o disco intervertebral, com o tempo isso aí vai desidratando, ficando mais frágil e suscetível à ruptura. Tá? É importante na lesão meniscal a gente diferenciar a lesão traumática da lesão atraumática, ou seja, sem o trauma, tá? Que é conhecida também como ruptura degenerativa do menisco, né? Tá? Então isso aí é muito importante isso. Então o paciente que às vezes chega e acha através de um exame a lesão menisco, não requer, nunca teve trauma, de repente começou a doer, essa dor veio piorando, inchou, tá estalando o joelho, você foi lá ver, tem uma lesão de menisco. Então, assim, é importante avaliar isso aí antes de você indicar um tratamento cirúrgico. As lesões degenerativas meniscais têm que ser tratado de maneira conservadora inicialmente, tá? Principalmente aquela lesão de menisco que já tem associação com osteoartrose, tá? E um dos critérios que a gente avalia na ressonância também, principalmente no compartimento medial, é a extrusão meniscal, tá? Ou seja, o menisco vai aqui espremendo, esse menisco vai deslocando para cá para o recesso, ele fica praticamente já fora da articulação, então, ou seja, ele já não está cumprindo um efeito de amortecimento, e isso aí, às vezes, é um dos pontos negativos de indicar a cirurgia. Fica um fragmento praticamente ou não? Isso, ele fica um pedaço dele, ele desloca aqui, porque aqui vai ocorrer um pinçamento, né? Vai fechando esse espaço por causa da artrose e o menisco vai deslocando. Ele fica aqui empurrando o colateral medial. Entendi. Ele fica bem nesse recesso aqui, que a gente chama recesso menisco capsular. Então, assim, esse é um dos critérios que a gente tem que levar em consideração na hora que a gente vê uma imagem ou na avaliação clínica, tá? A formação de osteófitos ali, porque é um perfil de lesão que a evolução com a cirurgia às vezes não é tão satisfatória. Ou se for ter uma melhora, vai ser uma melhora a curto intervalo de tempo, né? A gente tem até um trabalho do ano passado aí, da revista de ortopedia brasileira, demonstrando os resultados aí, ruins em mais de 70% a 80% dos casos de tratamento de lesão de menisco com osteoartrose. Então, ou seja, porque às vezes a causa da dor está vindo mais da artrose do que propriamente do menisco. Então, você vai fazer uma cirurgia por vídeo, tá? Que na teoria é uma cirurgia mais tranquila, rápida ali, só que você vai tirar parte do problema. A outra parte, que é a artrose, vai persistir, tá? Então, Sim. aquela famosa toalete, né, que a gente faz, aquela limpeza articular, ajuda, mas por um curto período. Então, assim, esse curto período aí, às vezes os tratamentos clínicos, eles têm mais efeito do que propriamente a cirurgia. Até porque o efeito do feedback negativo de uma cirurgia para massa muscular, cara, isso aí faz com que a musculatura da coxa, independente de quem for, seja por 50, 60, né? A inibição artrogênica vai fazer atrofiar. E se a gente está falando aqui que o principal fator de evolução é ganhar massa muscular, você está indo contra ali a parede, tá? Então tá indo contra o seu pensamento. Então eu particularmente gosto de tratar esse perfil de paciente, doença degenerativa, atraumática do menisco, inicialmente com tratamento conservador.
Agora, existe um percentual aí dessa população que às vezes não responde com nenhum tipo de tratamento, né? É preferível tentar pelo menos 3 a 6 meses um tratamento clínico, né? Hoje tem algumas aplicações que dá para ser feito e tudo mais, antes de considerar a cirurgia, tá? No outro oposto, né, do lado oposto, que você comentou bem aí, existe a lesão traumática meniscal, que a maioria das vezes está relacionado ao, como o nome diz, algum trauma, uma torção, uma queda de moto, uma queda no telhado, né, ao esporte em si, tá? Esse perfil de lesão aí, a maioria das vezes já indicaria, já tem um lado mais cirúrgico, tá? Por quê? O perfil do paciente é um perfil mais jovem, mais ativo, quase sempre não vai ter nenhum sinal de artrose, né? Se tiver uma condropatia, que seria aquele estágio de afilamento da cartilagem mais inicial, que não tinha sintomas antes, prévios, né? Foi uma dor que iniciou após o trauma, tá? E daí teria mais uma tendência a ir para a parte cirúrgica. Existem critérios de indicação cirúrgica na lesão do menisco, inclusive na traumática, né? Então vai incluir, né, o local da lesão, se essa lesão é mais para a parte aqui, vamos ver Isso se a quer gente consegue falar mostrar. sobre a vascularização do menisco, né? Isso. Aqui, vamos ver se dá para pegar aqui, tá? A gente consegue perceber que o menisco, tá? Ele tem uma parte mais interna aqui ao lado do meu dedo, que é mais fina, tá? Que é a parte que a gente chama de zona branca-branca. É a zona menos avascular, que é a borda livre do menisco. Já aqui na parte mais periférica, a parte mais larga do menisco, e é por onde chega a circulação meniscal. Então, uma região que tem melhor circulação e essa tensão, a vascularização, e isso aí tende a ter melhores resultados o tratamento clínico. Então, essa lesão tende até a cicatrizar. Daí vai entrar tipo de esporte que o paciente pratica, influencia na decisão, o grau de atividade, o tamanho da lesão, o perfil da lesão, se é uma lesão oblíqua, vertical, horizontal. Então, tudo isso é avaliado durante a avaliação, o exame físico e através da imagem de ressonância magnética. Qual que é o nosso maior dilema nesse perfil de paciente? A gente saber o time de indicar a cirurgia para também a gente não perder uma janela de ouro ali de oportunidade para costurar esse menisco, o reparo meniscal. Tá? Então, às vezes, você vai tentar tratar conservador, no melhor, vai postergando. Na hora que você vai tentar suturar lá depois de uns meses da lesão, você já não é mais viável aquele menisco, né? Porque, para quem não conhece ainda, a gente tem 2 perfis de tratamento, mais genericamente falando, na lesão menisco. Uma seria o reparo meniscal, que é a sutura, né? Onde a gente costura esse menisco, tá? Para dar uma chance para esse organismo cicatrizar essa lesão e não precisar tirar nenhum pedaço desse nosso amortecedor. E o segundo tipo de cirurgia seria a meniscectomia parcial, tá? Que é retirada parcial daquele menisco, daquela lesão que é irreparável, ou uma lesão já mais esgarçada, multiplanar, ela está rasgada em vários planos ali, que você vê que ela não vai ser satisfatório o resultado com a sutura, porque se às vezes costura, ela não vai conseguir regenerar e depois você vai ter que reabordar, fazer uma nova cirurgia para tirar, tá? Então, assim, esse é o time, porque quanto mais precoce você suturar, melhor a chance desse menisco cicatrizar. Então, assim, esse é o nosso maior dilema no paciente ativo, né? Saber já partir direto de uma cirurgia, pensando no prazo, ou mesmo tentar um tratamento clínico inicial. Então, isso aí vai muito do feeling do cirurgião, do perfil do paciente, se ele está disposto a tentar um tratamento clínico, né? Porque tem muitos pacientes que chegam para a gente, não, doutor, vamos logo aí já resolver isso de uma vez, né? Porque senão eu vou tentar um tratamento e não vai resolver, depois eu vou ter que operar. Então, já perdeu mais tempo, né? Sim. Então, tudo isso influencia na decisão. Então, acaba sendo uma decisão conjunta, médico-paciente. Tá? Perfeito, você destrinchou bem. Muito bom mesmo. E o que pode ser a dor na parte interna do joelho, por exemplo? É uma pergunta muito prevalente, é uma pergunta muito buscada, né, no Google, no YouTube. Eu dei uma pesquisada para até a gente
trazer aqui as informações para as pessoas, né? E a gente fala das doenças degenerativas, né? Pode ser degenerativa do menisco, pode ser degenerativa ali no comportamento medial também, pode ser uma patancerina, né? O graço, sartório, semitendinoso. E pode ser o ligamento colateral lateral, quando é um trauma. Então, essa região interna do joelho, a parte mais medial, essa dor mais interna do joelho. O que você diz pra gente com a sua experiência, com os artigos científicos? Quais são as condições, as doenças que estão relacionadas com essa topografia da dor? O que você, como médico ortopedista, pode educar as pessoas para falar sobre essa condição de dor na parte interna do joelho? Primeiramente, né, eu acho que até um teste para o público aí fazer em casa, eu acho que é interessante, tá? Até quem nunca teve dor no joelho, principalmente esse público, né, fazer um teste, pegar ali na região da pata de ganso, né, que seria essa região interna um pouco mais abaixo do joelho, tá? E aperta. Cara, é impressionante como é uma região essa região aqui, né? A parte interna. Isso, exatamente. Aqui nessa proeminência, aqui nessa pedacinho ali, 2, 3 centímetros abaixo da articulação. Você vai ver, cara, que todo mundo tem uma hipersensibilidade ali. Ali já é, de natureza, uma região mais sensível. Quem tem algum problema inflamatório, acaba tendo uma acentuação dessa dor. E é interessante a gente, pensando, você falou de várias causas aí, né? As bursites, tendinites, pata de ganso, tá? A doença do menisco mesmo, a lesão do menisco interno, que é um dos mais frequentes, tá? Hoje a gente tem visto bastante processo inflamatório periligamentar, né? No colateral medial, formando até, em algumas situações, umas bursas aqui mais profundas, tá? A própria ali a parte da musculatura interna da coxa ali também pode gerar esse tipo de dor, gastrocnêmio medial. Temos sempre que lembrar também da parte de outras causas que não estão vindo do joelho, como dor no quadril, pode irradiar para o lado interno do joelho, tá? Dor de circulação, ali é por onde passa a veia safena, tá? Tem a região também aqui da parte neurológica, né? Então temos que buscar outras causas. Fibromialgia também é um ponto gatilho importante ali para descartar. Então é uma região muito procurada por causa dessa dor. E o que justifica essa dor se iniciar ali no lado interno? Primeiro que é se a gente for ver a cronologia da artrose, né, da osteoartrite, a região compartimento interno do joelho, lado interno, é a região que costuma agastar primeiro, tá? Então, por que isso? Porque no nosso eixo mecânico a carga maior se dá pelo compartimento medial, naturalmente, né? Óbvio que em exceções, joelho valgo, etc., a gente muda essa carga. Então, naturalmente é uma região mais suscetível a esse tipo de dor, tá? E a maioria dos sintomas começa por ali, inclusive a dor fêmuro-patelar. Também, a maioria das vezes o paciente vai ter dor aqui na parte do retináculo, tá? Ou às vezes até que simula uma dor meniscal, tá? É mais do lado interno a dor patelar também. Você pode pesquisar nos pacientes, pode ter um pouco de dor posterior também, anterior, a maioria das vezes, mas é frequente também essa dor interna, tá? Então, assim, são vários problemas. É uma dificuldade, tem que ter um raciocínio clínico para você pensar em variedades de hipótese diagnóstica, né? Não somente ficar focado num ponto somente. E isso, testes clínicos ajudam a descartar, tá? Né? Teste de lesão de menisco, você já descartaria, na maioria das vezes, uma lesão meniscal, né? Os testes ligamentares, para você avaliar uma lesão do colateral propriamente, tá? E o ponto principalmente de dor, você diferenciar se essa dor está mais na origem da interlinha, que é na linha meniscal, ou se é mais na região da patancerina ali, também para você já ter uma ideia de onde que é o foco maior dessa dor. Então, assim, é bem difícil, cara. Eu vou falar para você que é uma na parte clínica, a gente bateu o olho assim, você fica ainda sempre com uma pulga atrás da orelha, daí entra a parte do exame complementar para você ajudar a fechar um diagnóstico, né? E começar no tratamento para esse perfil paciente, mas tem que ser descartado até a parte coluna, né? A gente falou circulação, mas dor na coluna, quadril, parte circulatória, outras origens. Hoje está muito em alta
lipedema. Então, assim, você pegar uma mulher assim um pouquinho mais velha, você vê que essa região é uma região que acumula gordura também, faz aquela bolsa de gordura ali local, tá? Então, que também é uma causa de dor medial. Então, assim, são ali inúmeras as causas de dor. Então, é um lugar que não dá para você falar, a minha dor é aqui, igual a gente vê em algumas vídeos na internet. Dor medial vai ser dor no menisco medial, vai ser dor lateral trato iliotibial e assim por diante. Tem os caras que acham que é fácil, assim, né? Como se fosse muito simples, né? Simples, né? Não é assim, não. Tem muitas estruturas envolvidas ali na parte medial, né? E esses testes que você falou é importante porque esses testes clínicos têm um nível de sensibilidade, especificidade alto, né? Dá um diagnóstico, uma acurácia diagnóstica boa, né? Além da ressonância magnética. Então, fazer esses testes é importante porque aí você vai vendo qual que é a estrutura que para rotação externa, rotação interna, onde que sente mais esse incômodo, aí você consegue fazer um trabalho, um tratamento específico para cada estrutura, né? A gente divide de certa forma e ao mesmo tempo não divide. O que seria isso na educação física, na musculação? A gente sempre vê como todo, não tem jeito. Então aí você não está dividindo com esse raciocínio clínico. Porque a gente vê a pelve, o quadril, a escoliose, a cintura escapular, a gente vê o pé, todos são fatores, tanto ascendente quanto descendente, que podem influenciar na mecânica do joelho. Só que, ao mesmo tempo, os artigos científicos, eles sempre mencionam de forma isolada. E a gente estuda, por exemplo, tendinopatia patelar, aí a gente estuda que tem a ver mais com o salto, falta mobilidade no tornozelo. Patacerina, geralmente sempre está acostumada ali com uma osteoartrose no joelho, déficit de flexão de joelho, enfim. E então a gente vai captando informações para a gente trabalhar em angulações específicas, né, para a gente conseguir fazer um treinamento, uma pessoa que tem uma tendinopatia da patacerina crônica, tem uma degeneração do menisco medial aí, e a gente acaba fazendo um treinamento específico justamente porque os artigos científicos eles apontam que para fazer isso, tudo está relacionado com o controle de valgo, né? Que é o principal, mas tem outras situações que também podem colaborar, né? Por exemplo, o próprio valgo durante a cadeira flexora. Eu vejo pessoas fazendo, isso estressa pra caramba a região, por exemplo, do grácil, sartório, tem semidendinoso, que é a patacerina, que fica ali nessa parte medial do joelho. Então, o treinamento ele é diferente, né? Dependendo de como você tem uma dor patelofemoral ou uma dor tendão do quadricipital, ou você tem uns protocolos, que não é receita de bolo, mas um caminho meio já mais para um lado, você vai avaliar mais um requisito ali importante, se a pessoa salta ou não salta, mas é importante a gente sempre estar destrinchando, avaliando, como você falou, que não é fácil. Tem que investigar, tem que fazer uma boa avaliação, né, Baruch? Isso é muito importante, cara. E eu acho que assim, a maior dificuldade que eu acho que vocês devem enfrentar, que a gente vê também isso na prática, é porque você não consegue, por mais que nos livros você vai estudar separadamente, mas, por exemplo, a maioria dos músculos ali do joelho são músculos biarticulados. Então, eles começam lá no quadril, tal, então, e cruzam o joelho. Então, assim, você não vai conseguir isolar o joelho, trabalhar só o joelho. Então, muita gente esquece de trabalhar um glúteo médio, os rotadores do quadril, ali o ilipsoas, tá? Que é fundamental, é o mesmo osso que faz parte lá de cima, e às vezes o educador ali, que eu já vi isso, o cara tá trabalhando só joelho, esquece de trabalhar a mobilidade do tornozelo, esquece. Cara, isso aí não tem como você fazer só trabalhar só uma articulação. Isso aí é a mesma coisa a gente. Você chega lá, às vezes o paciente, eu começo a questionar algumas coisas no consultório, o paciente acha que eu tô louco, tipo assim, fala assim, pô, mas o que o doutor quer saber disso? O que ele quer saber se eu já tive histórico de dor na coluna, se toma outro tipo de remédio? Você tem que saber, porque isso aí pode estar relacionado à sua dor. É a dor irradiada, né? Às vezes a origem da dor é outro lugar e ela está sendo irradiada por joelho. Como é no joelho, ele vai procurar um especialista, mas nem sempre é a origem da dor. Então, daí entra também o multiprofissional, né? O reumato,
Tá? O fisioterapeuta para ajudar nesse diagnóstico, que às vezes é mais complexo do que aparenta, né? Sim. E a gente poder dar um tratamento personalizado, individualizado. Né? Por exemplo, como você falou de dor referida, né? Que é a dor nociceptiva isquêmica, você tem um ponto de tensão que gera dor em outro lugar, né? Cara, eu já fiz várias vezes uma eliminação da dor apertando um ponto gatilho, por exemplo. A pessoa tá sentindo a dor ali na região lateral do joelho. Na região lateral do joelho aqui, a pessoa ela tá com uma hipótese plausível ali de diagnóstico de síndrome do trato iliotibial. Aí eu aperto o glúteo mínimo dessa pessoa e libero aquela região. Aí ela sente remeter a dor na lateral do joelho. E isso vai aliviando. Outro ponto importante também, por exemplo, o trigger point, que a gente está falando, né? Que é uma dor referida. Você apertar no reto femoral lá em cima. Como você falou, os músculos biarticulares, né? Como o reto femoral na frente, os isquiotibiais atrás do fêmur e o gastrocnêmio que é de baixo, né? Que são os 3 ali biarticulares. Então, eles têm um impacto lá do pé ou do quadril que influencia no joelho. Então, às vezes eu aperto ali um ponto de gatilho no reto femoral, remete a dor no tendão quadricipital e para a dor. Cara, é muito interessante isso. Ali nos adutores, às vezes a pessoa tá com uma dor interna que tá remetendo a dor na região medial do joelho. Aperto. Só que se você aperta e não remete, você já sabe que não é trigger point, é outra coisa. Aí você já vai descartando. Né? E assim você vai fazendo a avaliação, você sempre vai tentando vasculhar o máximo possível, fazendo anamnese, perguntas, né, que são importantes, como você mencionou, né? Cara, como a gente falou bastante de patela, vamos aproveitar o gancho, porque, por exemplo, a gente tem o retináculo medial e lateral aqui da patela, né? E a gente tem o ligamento colateral, o ligamento da patelar, né? E essas duas estruturas aqui, falando assim, por exemplo, eu não sei qual é a prevalência na sua clínica. Já veio para mim, eu tô com 24 anos de carreira, umas 4 pessoas me procurar para fazer um tratamento conservador, para melhorar, dar suporte muscular para uma luxação patelar, que teve a luxação, encaixou, fez físio e chegou na minha mão para poder fazer um tratamento ali para fortalecimento, fortalecer vasto medial oblíquo, fortalecer o glúteo para evitar o valgo e fazer essa luxação patelar, que é esse deslocamento. Exatamente. Então essas estruturas aqui, retináculo lateral, ligamento patelofemoral, como que é essa prevalência assim? Há muita que te procura? Como é que é? Existem aqueles... o que a gente encontra a maioria das vezes as alterações que a gente chama de uma instabilidade subjetiva, né? Ou seja, aquele paciente viveu a vida inteira e lá na frente, por outros motivos de dor ou por uma artrose, você identifica que ele tem uma gluquia aumentada, a patela inclinada, só que nunca saiu do lugar. Então, isso aí até tem um pouco mais de frequência, esse perfil de paciente. A instabilidade franca, onde a patela desloca para a parte externa do joelho, ou através de um trauma, ou já tem alguma predisposição ali, ou rompe aqui o ligamento patelofemoral medial, tá? Realmente é um tipo de doença menos frequente. A gente acaba, em alguns casos, aí operando, tá? Mas não é a maior frequência ainda de consultório, tá? Que acontece? Graças a Deus, a maioria das vezes, ainda mais se for relacionado ao trauma ou com o paciente com um pouco mais de idade, ali depois dos 15, 18 anos, a tendência é que isso aí ocorra uma única vez, tá? Agora, aquele paciente que já começa as saídas do joelho, a patela com esforço mínimo, às vezes dormindo, tá andando assim, do nada a patela desloca, e começa muito cedo, né, na pré-adolescência ali, esse paciente tem um perfil maior de ter uma recidiva, né, que a gente chama de luxação recidivante patelofemoral. O primeiro episódio de luxação, né, graças a Deus também a maioria das vezes a gente vai tratar conservador, com algumas exceções, né, quando é uma fratura, avulsão, onde arranca um pedaço do osso ali junto com o ligamento, então você tem que aproveitar aquela fase aguda para reinserir, ou mesmo se na hora que essa patela sai do lugar,
acaba soltando um pedaço de cartilagem, que essa cartilagem fica solta, né? Um corpo que a gente chama de corpo livre dentro da articulação, seria um motivo também de a gente uma abordagem mais precoce. Tá? Independente do ligamento propriamente, você tem que fixar aquele fragmento, por exemplo. Tá? Fora isso, as indicações cirúrgicas seriam mais nas lesões, nas luxações recorrentes. Tá? Realmente o que você falou aí é fundamental. Tá? Trabalho principalmente a cadeia medial, né? O vasto medial oblíquo é fundamental, porque ele prende na parte aqui, no bordo medial superior da patela. Isso aí ajuda a um estabilizador de conter a patela, tá? Então, realmente é uma ênfase, né? Tem que respeitar o período de uso da órtese e mobilização depois de um episódio agudo de luxação, para daí sim começar o exercício, mas sempre é o ênfase ali, principalmente ali no compartimento medial, musculatura, os adutores, vasto medial oblíquo e assim por diante para trabalhar, porque ele tem uma tendência a cicatrizar bem esse tipo de ligamento, e se não tiver outros fatores de risco, alterações no encaixe aqui ósseo, a tróclea normalmente do paciente ali que sai várias vezes é uma tróclea rasa. Sim, ele tem ele tem um ângulo Q, onde por conta do osso aqui, a tuberosidade da tíbia dele é mais lateralizada, que às vezes você tem que corrigir isso também numa cirurgia. Então, isso aí você tem que avaliar um pouco mais detalhadamente o porquê que essa patela saiu do lugar, né? Mas, graças a Deus, a maioria dos casos é tratamento clínico, né? 24 anos de carreira, 4 pessoas só me procuraram. Não é muito, não. Não é muito. Mas às vezes acontece, por isso que é importante a gente educar as pessoas. E daí entra na linha além dessa fase inicial, né? Depois entra na parte do tratamento voltado para dor femoropatelar. Daí aquela rotina que a gente falou anteriormente, né? Sim. Daí não muda muito disso aí, não. Porque como o problema é na patela, né? No mecanismo extensor, a gente vai trabalhar de maneira bem igual. Semelhante. Ligamento cruzado anterior, que é cara, acho que é a lesão assim que as pessoas têm mais medo, né, Baruch? Ligamento cruzado anterior. E ela segura, né? É o freio ali vamos imaginar que o cara que acelera tem um quadríceps forte, acelera o motor, tem um break, né? Eu falo muito assim, tipo assim, atletas amadores, né? A gente não trabalha com atletas profissionais, mas amadores de esporte que exige aceleração e freio. Tem algumas pessoas que quando chegam até mim, eu faço avaliação e eu vejo que tem uma força muito grande no quadríceps, no mecanismo extensor de joelho e no mecanismo extensor de quadril, conseguindo ter essa potência de deslocamento, né? Mas tem um freio bem precário aí, uma Ferrari com freio de Fusca, né? Aí a pessoa não tem a força excêntrica do posterior. Além desse mecanismo, né, de você ter essa aceleração e freio ruim, o valgo dinâmico é o mais comum, né? Tanto mudança de direção, né? Você salta, cai em uma perna só e faz o valgo, aí você tem uma queda do tronco, uma inclinação do tronco em direção do membro que você teve o valgo. Esses são os mecanismos mais comuns, né? Pessoas que jogam bola, enfim. Pode acontecer de várias formas. Então, o ligamento cruzado anterior, ele é praticamente o medo maior de todas as pessoas, que é esportista de futebol, tênis, beach tênis também, além do futebol, handball, basquete. Puta, basquete futebol, é bastante, hein, cara. Futebol americano. Até o judô, né? Luta, jiu-jitsu. Isso é bem prevalente, cara. E isso acaba com a carreira da pessoa às vezes, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta sobre o tratamento. O que você sugere, por exemplo, porque existem as lesões parciais, né? De ligamento cruzado anterior, e existem as lesões totais, né? Exato. E existe aquela pessoa que não vai voltar para o esporte, que muda de direção, né? Que tem todos esses fatores. E existe aquela pessoa que ela vai fazer uma musculação controlada, faz no máximo uma corrida linha reta.
Existe caso de pessoas... Porque quando o ligamento cruzado anterior, o buraco é mais embaixo, né? A evolução para a osteoartrose, a Esse instabilidade... é o problema. a instabilidade ali do joelho, tanto que o teste de gaveta, o LACMA, que vocês utilizam, né? São a forma de vocês fazer a avaliação clínica, né? Mas a ressonância magnética é o padrão ouro, né? Mas pensando no tratamento conservador, tem uma quantidade de público que consegue ter uma boa estabilidade, fazer esses testes de salto unipodais e não apresentar esse falseio e conseguir ter uma vida longa sem ter uma evolução precoce de osteoartrose no joelho? Tem esse perfil conservador? Existe sim, tá? Essa é a resposta para a sua pergunta é sim. Entretanto, o que acontece, né? Existe esse tipo de lesão parcial e total. Atualmente, a lesão total, a ruptura completa do ligamento cruzado anterior, é uma lesão hoje que unânime tratamento cirúrgico. O porquê? Porque não operar a evolução drástica para uma osteoartrite precoce ou mesmo lesões secundárias, porque é muito frequente paciente com mais de 1 ano de lesão que não operou, ou o cara, passei, indicou cirurgia, não quis operar naquele momento e vai tocando a vida e até que piora. Eu vejo muito isso, viu? Muito, então, muito. Aqui, o corno posterior do menisco medial, primeiramente ali para quem não conhece, o cruzado anterior, vamos ver se vai pegar aqui, esse ligamento bem central aqui, tá? Ele prende aqui na frente na tíbia e lá atrás no fêmur, tá? Então ele ajuda na estabilidade tanto anterior da tíbia, né, como também de rotação, giro. Por isso que um dos principais mecanismos de lesão é a torção do joelho. E é sozinho, né? A maioria das vezes é sozinho, aquele futebol lá, o cara vai fazer um movimento rápido, um drible, uma mudança de direção e sozinho ele acaba se machucando. O que acontece? A falta desse ligamento por completo, ele gera uma instabilidade. A instabilidade nem sempre é muito visível ao olho, principalmente do leigo, né? Então, às vezes, aquela pequena microinstabilidade residual ali, porque muda a biomecânica do joelho, essa mudança gera a longo prazo lesões secundárias e a mais temida é a artrose. Artrose, vamos dizer, e a lesão do menisco. Por quê? O que acontece? O menisco, a parte de trás do menisco geralmente interno, o menisco medial sempre acompanha a lesão, né? É muito quando comum, né? Quando é crônica. Quando é uma lesão aguda, mais comum é o menisco lateral romper. Quando é uma lesão, uma alça de balde, é o externo. O que acontece? A parte de trás do menisco interno, ela é bem mais larga e ela atua ali como um estabilizador secundário do estresse da gaveta, por exemplo, o estresse anterior. Então, o que acontece? Só que o menisco não tem a mesma resistência que um ligamento. Então, a médio prazo, depois de 1 ano, é muito alto o índice de lesão do menisco, principalmente o corno posterior, que é essa região que eu estou apontando aqui atrás, porque ele tenta suprir a falta do ligamento. Então, a gente começa a ver lesões já logo precoce, 1, 2 anos aí de lesão meniscal. E se não tratada, vai evoluindo para artrose, que daí se torna irreversível. Então, essa a principal indicação da cirurgia na ruptura completa é essa, independente do grau de função daquele paciente. A não ser casos muito extremos, paciente de muita idade, que já tem uma artrose importante, que não é um deambulador assim, mais em domicílio, somente está em outra fase da vida, daí a gente opta por um tratamento clínico. Agora, o paciente ativo, que trabalha, por mais que não pratique esporte, é indicação cirúrgica, sim, tá? A maioria, né, Baruch? Não tem jeito, né? A lesão parcial é um pouco mais difícil da gente diferenciar o caso cirúrgico do não cirúrgico, porque vai depender muito dos sintomas do paciente também. Na avaliação clínica, se essa lesão parcial ficou com alguma instabilidade importante residual, ou se ele está tendo instabilidade no cotidiano dele. Tá, ou no esporte, ou no trabalho, vai descer de um carro, às vezes sente falciano, daí tem indicação mesmo a parcial de operar. Porque qual que é o princípio? Ali ele é um tecido fibroelástico. E na hora que essa fibra arrebenta,
por mais que dê a sensação na imagem que é uma lesão parcial, porque você vai caracterizar parcial total pela imagem, certo? Então, assim, essa lesão, ele já é igual um elástico que a gente pega na mão, a boca da meia, uma xuxinha de cabelo, ele vai com o tempo esgarçando. Então, ele rompe parcial, só que ele não cumpre a função de retrair e alongar. Então, ele perde a propriedade de elástico. Perfeito. Então, assim, isso aí faz com que o joelho fique instável, tá? E tenha que operar mesmo nas lesões parciais. Uma outra coisa que eu tenho visto muito, e às vezes até é uma briga nossa com alguns radiologistas, briga não, assim, de discutir casos, né? Porque é frequente no ligamento, aqui não sei se vai dar para mostrar, aqui atrás prende o ligamento cruzado posterior. Então, o ligamento cruzado anterior ele é deitado e às vezes ele rompe, na maioria das vezes aqui no fêmur, no côndilo lateral, e ele fica deitado e ele cicatriza sobre o LCP, o cruzado posterior. Então, às vezes, se o paciente vai fazer uma ressonância tardiamente, né, depois de alguns meses da lesão, às vezes aparenta que está normal o ligamento, inclusive, só que você vê na mão que está solto esse joelho. Sim. Então é até difícil de você convencer, às vezes o paciente, cara, tem que operar. Ah, mas o laudo está escrito isso. Não, mas está instável, você teve um mecanismo compatível com a ruptura, tá instabilidade aqui clínica franca. Então, assim, é um caso mais complicado. Tá? Então, existe essas variáveis. Essa né? cultura de exame de imagem é complicado, né, Baruch? Porque a gente passa muito por isso. E as pessoas, elas acham que o estado do tecido ali é o que justifica. Cara, eu atendo pessoas que têm hernia de disco assintomática, tem estenose ali e tá assintomático. Então, assim, essa cultura, né, mais cartesiana, antiga, ultrapassada, ela é bem prevalente ainda, mas é importante a gente educar as pessoas que não é o estado do tecido que determina a dor. A dor não é marcador preciso do estado do tecido onde dói. A parte clínica é muito importante na avaliação. É soberana. A ressonância magnética é um complemento para auxiliar. Então, a parte clínica é muito mais importante. Esses fatores biopsicossociais também da pessoa. Quando a gente fala de ligamento cruzado anterior, a gente fala de instabilidade, né? Falseio do joelho, tanto que vocês fazem os testes clínicos para identificar se a pessoa... A gente precisa conscientizar cada vez mais as pessoas, que eu já vi vários casos. Pô, tô 24 anos repetindo, até falando de novo, de carreira, e já me deparei com muitas situações de pessoas não fazerem a cirurgia de ligamento cruzado anterior e evoluir para uma artrose porque é teimoso e não quer passar para aquela condição, porque, querendo ou não, antigamente era 6 meses, né, a recuperação. Aí foi para 9 meses e agora já tem critérios de 12 meses para mais até, exatamente. Né? Então, assim, tudo diminui, mas isso aí aumentou. Porque aumenta o risco de relesão, né? Se a pessoa não faz essa recuperação certa, né? E é importante. Tem a linha de Blumensaw, né? Que vocês... a gente traça ali para... É até um ponto para a gente traçar um ponto anatômico de fixação. Isso. Ali. E uma coisa que você falou aí importante é a questão da recuperação, tá? Que mudou, aumentou, né? Mas o que eu costumo falar para o paciente até, né? Até a gente teve exemplo recente do próprio Neymar que machucou, voltou com 1 ano e 1 mês, tá? Demorou para voltar. Mas pensa você que joga um futebol amador, igual a gente falou que a maioria da nossa rotina aqui não vive disso. A parte da recuperação, a gente tem que ter em mente que aqui a maioria das vezes a gente lida com pacientes que não vivem do esporte. Então, se você deixar 3 meses, 4 meses a mais em recuperação, você tem uma segurança maior para liberar esse paciente a retomar os esportes em alto nível, tá? Sim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que tem acontecido hoje, né? Mesmo esse é o maior medo, acho, do pessoal em operar, né? A gente tem visto vários trabalhos já voltados com a parte psicológica, acompanhamento psicológico no paciente desde a lesão, desde a ruptura da LCA até a reconstrução, que é a cirurgia propriamente, e o pós-operatório. Porque a maioria das vezes o paciente a cirurgia foi bem feita, bem sucedida, o joelho está estável, está firme, ele é aprovado na recuperação da massa muscular,
nos testes ali que a gente faz aí de salto, monopodálico e tudo mais, os testes específicos do esporte, foi tudo aprovado, só que chega na hora ele não consegue ter o mesmo desempenho que tinha antes. Parte Então, mental, né? a parte psíquica ali é influenciada consideravelmente. Então, hoje tem alguns centros de treinamento, principalmente com atleta de alto nível, que já começa desde a lesão o tratamento com psicólogo, acompanhando toda essa fase de recuperação. Então, é fundamental isso para ele perder, porque às vezes não é nem um medo na verdade é o medo dele passar por tudo isso de novo, ter uma nova lesão, que dá esse pensamento de que está instável. O joelho está lá, você pega, está rocha, está preso lá, mas ele ainda fica com esse medo, esse receio, né? Então isso é importante. Uma outra dica, você que lida muito de perto com os pacientes todo dia, né? E que às vezes assim, a gente fala como lado médico e o paciente fala, doutor, só quer me operar e tal. E você que está do outro lado aí, eu acho importante ter essa noção. Um outro ponto negativo a observar na ruptura do LCA é a questão do geno varo, tá? Que é o joelho arqueado em varo, tá? Porque esse perfil de paciente aí, além de sofrer com artrose, ele vai deformar o joelho. Então, a tendência, quem tem o varo, sem o ligamento cruzado, ele vai entortando mais. Então, assim, daí lá na frente, ao invés de você fazer uma cirurgia simples por vídeo, com uma recuperação relativamente rápida, você tem que associar a reconstrução a uma osteotomia corretiva, que daí muda o tipo de recuperação, aumenta ainda mais. Então, às vezes você que está lá com o paciente, que às vezes vai malhar, está sempre de bermuda e tal, você já consegue identificar ali aquele perfil de joelho. Sim, a gente faz eu sempre faço uma avaliação quanto da dor, né? Porque meu nicho é dor crônica. A gente faz um rastreamento, assim, que demora em média de 1h30, 2 horas. E depois eu faço uma avaliação funcional outro dia. Que aí a gente identifica todo o padrão alterado de movimento, o equilíbrio de força e flexibilidade dos músculos agonista e antagonista, né? Então, esse padrão, assim, por exemplo, quem não sabe o que é joelho varo, é o joelho de alicate, podemos dizer, né? Cowboy. O joelho está apontado mais para fora, ele está mais para fora. A parte do... Fica um vão entre os dois joelhos quando ele junta a perna. Do côndilo medial do joelho está mais afastado dos dois joelhos e o maléolo está mais para dentro e o joelho está mais para fora, né? É mais comum em homem que tem um quadril mais estreito, né? Tem um ângulo de torção do fêmur acima de 125 graus, abaixo de 125 graus, né? 125 graus a mais é o valgo, né? E isso é muito comum. Pô, show de bola, o Baruch, você destrinchou legal. Recapitulando aqui, a gente falou de dor patelofemoral, condromalácia patelar, a gente destrinchou sobre isso, falamos sobre cirurgia de menisco, tratamento conservador, falamos tendinopatia da pata anserina, falamos de ligamento cruzado anterior, a gente destrinchou bastante várias estruturas dos joelhos, que eu acredito que vai aumentar o nível de consciência de todos vocês. E o tratamento sempre ele é multiprofissional, multidisciplinar, multimodal, talvez interdisciplinar, quando a pessoa está ali conversando mesmo, o médico com o profissional de educação física, o médico quando é uma dor aguda, trauma, que precisa ali, porque a fisioterapia tem começo, meio e fim, né? Ela precisa, naquele recorte de tempo, fazer aquela fisioterapia. E é importante também, dependendo do caso, a pessoa até ter um psicólogo, porque 50% das pessoas que vivem com dor crônica, por exemplo, tem depressão, né? E isso é importante a gente salientar, e que isso tem um impacto muito grande na recuperação, no sofrimento, na intensidade da dor, na capacidade funcional. Esses fatores, esse modelo biopsicossocial está vindo à tona bastante, porque ele influencia muito na intensidade da dor, e é importante a gente salientar isso. Para fechar, Baruch, qual a última mensagem que você falaria? Você pode essa mensagem ser alguma coisa voltada à sua área, alguma coisa voltada à sua... toda a sua carreira, ou alguma coisa espiritual, qual mensagem, última frase que você gostaria de falar? Eu só antes de finalizar aqui, se você me der a oportunidade, eu gostaria de trazer um detalhe,
porque assim, aqui a gente está falando também de profissional de educação física, então hoje a gente tem ganhado muito envolvimento, uma dica para quem está iniciando atividade física, né? Ou está muito tempo parado, quer retomar, porque muito me perguntam no consultório, tal esporte faz mal, a corrida faz mal, o CrossFit faz mal? Não, não tem atividade física que faz mal. Às vezes você que não está preparado para realizá-la, E tá? aquela dose também, né? Exato, a quantidade que você, a intensidade que você já vai de cabeça ali, você está muito tempo parado, não está fazendo nada, nenhuma caminhada, de repente você já quer Sai já ir correndo. correr, você já quer fazer um E CrossFit com toda uma uma intensidade. preparação. Então, assim, existe o preparo. Atualmente tem alguns serviços na cidade aí que já estão realizando o treinamento que a gente chama esporte específico. Então, o cara que vai praticar tênis, futebol, dependendo do tipo de campo também, tem a diferença dos treinos. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Meu filho vai jogar bola, então vamos fazer um treino específico para o Funcional pro futebol. Um funcional para o futebol. Perfeito. Então, isso aí é uma coisa que eu já indico para todo mundo e reforçar aqui. Quem quer começar pode fazer tudo, sem problema algum, tá? E mais importante, eu acho, para deixar a mensagem final aqui, tá? Não menosprezar seus sintomas, né? E às vezes uma pequena torção, por menor que seja, e principalmente ligamento. O ligamento é um tecido que dói só na hora. Depois que 30, 40 dias, o inchaço some, a dor some, vai ficar só a pessoa acha que instabilidade tá bem, e isso vai é ruim retomar, demais. entendeu? E ela tenta retomar o futebol e é a hora que acaba piorando a lesão, tá? Então, assim, na dúvida, nos procure um profissional capacitado para fazer a avaliação, tá? Não se limite a uma única opinião. Sempre falo ao paciente, quer pedir outra opinião, fique à vontade. Eu acho que você tem que ir. Hoje, com o avanço da internet, a gente tem facilidade de até consultas online. Se quer fazer uma consulta do cara fora do país, você faz. Para você pedir opiniões. Eu acho que assim, a gente é formador de opiniões aqui e trazer eu trouxe uma parte aqui do meu cotidiano para vocês. Espero que tenha alcançado o objetivo, né? Gostei muito, agradecer, fico de portas abertas, quero que você vá lá conhecer a Clínica Inova lá. Vou lá. Em nome da toda a equipe lá, a gente também conta com uma equipe multidisciplinar de profissionais lá, todos da área médica, mas a gente conta em todas as áreas também. Eu acho que isso associa coluna, vascular, enfim. E eu acredito que não menosprezar os sintomas, né? Igual eu falei no início, a prevenção ainda é o melhor remédio. E para todas as articulações, sem exceção, coluna, ombro, quadril, joelho, pé e etc., a atividade física é imprescindível, é fundamental na evolução da doença e envelhecer com qualidade, que é o que eu acho que todos queremos, né? Tá? Você ser uma expectativa de vida ter aumentado e você chegar naquela idade com qualidade, tá? Então, para a gente buscar isso, o exercício é fundamental. Muito bom, muito bom. Passa para as pessoas quem está sofrendo com dor no joelho, por sofrer algum trauma, torceu o joelho, tá com uma condição aí, com uma dor crônica no joelho, que às vezes nem torceu, mas ao subir escada, na hora que senta, levanta, sente aquela dor. Passa seu contato, seu Instagram, onde fica a sua clínica, para as pessoas puderem te procurar. Certo. Eu atendo na Clínica Inova, localizada na Rua Amazonas, esquina com a Rua Brasil. Tá? Contato para agendamento 99828-6134. Meu Instagram, @dr.guilhermebaruch, com KI no final. E pode me seguir lá, até no Instagram sou eu que respondo. Então, se surgir dúvidas aí, também pacientes, seus alunos, né? Quem quiser compartilhar alguma experiência, mandar mensagens lá, tudo eu que vou estar respondendo. Então, fico à disposição para ajudar aí no que puder. Show de bola. Pessoal, esse podcast é para ajudar as pessoas. A gente não tem nenhum objetivo de ganho financeiro especificamente. É um projeto realmente para educar as pessoas, trazer grandes profissionais para fazer educação da dor, explicar sobre os mecanismos, aumentar o nível de consciência de todos vocês. Então, para que cresça cada vez mais o canal, compartilha
comenta, envia para as pessoas, curte e faz a sua inscrição no YouTube, que isso vai ajudar muito a crescer o canal e a gente cada vez mais trazer pessoas de alta qualidade aqui para a gente sanar todas as dúvidas de todos vocês. Beleza? Um grande abraço, obrigado. Muito obrigado aí, Tamo parabéns junto, pela iniciativa, né, que seja a primeira de muitas, fico à disposição quando quiser um outro assunto aí também, perfeito, né, a gente conversar, né, e parabéns pela iniciativa, pelo canal, tá, é um tema fundamental nos dias de hoje e que tenha só sucesso aí. Show de bola, obrigado. Tá, obrigado.